Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma questão que envolve o interesse dos trabalhadores, de empregados, de empregadores. Vamos abordar hoje neste espaço o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tramita em nível de Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um projeto que procura extinguir a cobrança dos 10% de multa, o que não atinge a obrigatoriedade consagrada dos 40% de acréscimo ao Fundo de Garantia quando da demissão do trabalhador. Mas isso gera polêmica. Por que foi criada esta multa extra? Ela perde a sua finalidade inicial, segundo muitos, criada em 2001. E agora ela está sendo interpretada por alguns, os trabalhadores especialmente, como um incentivo à facilitação nas demissões. De outro lado, há contestação quanto a esse argumento. Mas o mais importante é que o telespectador tenha a impressão, e mais do que isso, tenha o conhecimento da opinião daqueles que tratam diuturnamente desse tema, os trabalhadores, daqueles que analisam esta situação por formação profissional, por vocação, por interesse, e que levam o esclarecimento a todos. E também de quem tem a responsabilidade da mediação e muitas vezes da interpretação final. Por isso nós temos estas representações aqui no nosso Democracia de hoje. Trazemos para o debate, nos estúdios da TV Assembleia, Antônio Gintzel, que é diretor executivo da CUT no Rio Grande do Sul, Dr. Alfredo Meneghetti Neto, economista, Dr. Noed Rodrigues da Silva, que é procurador do Trabalho, representando o Ministério Público do Trabalho, mais uma vez, para a nossa alegria e dos telespectadores aqui neste programa. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Antônio Gintzel. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Batista. Eu cumprimentar aqui o Meneghetti, cumprimentar também o Noedi, representante aí do Procurador do Trabalho. Olha, esse é um tema que a gente discute muito lá na nossa Central Única dos Trabalhadores, e de início já queremos colocar que a nossa posição é contrária, né, à retirada desses 10% a mais dos 40%, porque nós temos uma compreensão de que vai, sem sombra de dúvida, facilitar o aumento das demissões. Né? Eu, por exemplo, venho de um setor calçadista, onde a rotatividade é muito alta, ultrapassa os 20%. Mesmo hoje a gente tendo quase o pleno emprego, né, ainda vivemos com esse problema. Então, na medida em que facilita, né, com a retirada desse percentual, vai facilitar ainda mais as demissões. E o que significa aumentar as demissões? A gente trabalha, faz uma convenção coletiva, e ganha um percentual de aumento e logo ali adiante o trabalhador perde. Né? A partir da demissão, ele, num outro emprego, vai ser contratado com valor menor. Né? Esse é o problema da rotatividade. Além do que, nós também temos o entendimento de que esses valores, né, do Fundo de Garantia, das multas, que vai para o FAT, é para desenvolver as políticas públicas no nosso Brasil, no nosso país. E uma das políticas que a gente tanto precisa e necessita nesse país é a política habitacional, porque temos que partir do princípio de que para se constituir uma família, para que se a gente possa ter o mínimo de dignidade, né, tu tem que ter o teu endereço, tu
tem que ter a tua casa, tu tem que ter esse espaço. E isso ainda é um problema muito grande no meio dos trabalhadores. Pagamento de aluguel, salários baixos, pagamento de aluguel. Então, fortalecer esses fundos para que se possa investir em políticas sociais é fundamental. Entende? Então, nesse sentido que nós na Central Única dos Trabalhadores temos essa posição, estamos muito atentos a essa questão aí, e se necessário a gente vai estar se deslocando sim em comitivas para Brasília, vamos estar fazendo mobilização, porque entendemos que não é esse percentual de 10% que é o problema do empresariado brasileiro. Alfredo Meneghetti Neto, tudo bem? Uma satisfação estar aqui, gostaria de agradecer a produção, para mim é uma honra estar dividindo aí, vamos dizer assim, uma questão tão interessante, tão importante, que foi definida agora no Congresso Nacional. Eu acho que os encargos trabalhistas no Brasil, eles são demais elevados. Eu acho que é hora de se fazer alguma coisa para resolver esse problema. Consequentemente, eu sou a favor da redução, do corte dos encargos trabalhistas no Brasil. Acho que, em boa hora, o Senado encaminhou uma excelente questão a ser debatida no Congresso Nacional, especificamente pela Câmara Federal, que até julho de 2013 vai haver tempo, nós temos aí 1 ano de discussão, e eu acho extremamente oportuno que, se for considerar que o Brasil não tem competitividade alguma, que se for considerar que o Brasil, dos 185 países medidos pelo Banco Mundial no Doing Business, fazendo negócio, o Brasil ocupa a posição número 120, o que já denota um atraso, justamente causado por esses encargos trabalhistas que, de uma forma sintética, de cada R$1 pago ao trabalhador brasileiro, o empresário tem que pagar 1,2 a mais de encargos trabalhistas. Consequentemente, eu acho que chegou a hora de se fazer uma redução. É quando 10 mil se transforma em 22. Certamente, então, a experiência da Europa, eu já vou encerrando, a experiência da Europa no sentido de Estado pesado, trabalhador com enormes benefícios, já é hora de se pensar, porque lá eles estão em crise. Esperamos que o Brasil possa ser mais competitivo, olhar o que se discute, mirar na China, que tem... Eu não estou dizendo que o modelo chinês é importante para nós, porque ali praticamente o trabalhador não tem segurança nenhuma. E o Antônio falava da concorrência, dos problemas enfrentados no calçado, e é justamente os problemas que veio da competição que vem da China, que praticamente desmantelou a indústria calçadista no Brasil. Eu vou mais adiante explicar um pouquinho melhor. Noed Rodrigues da Silva. Vou signar mais uma vez a satisfação de estar aqui, que o convite honra a mim pessoalmente e também distingue o Ministério Público do Trabalho, os seus membros. E, mais uma vez, parabenizar aí o programa, a casa, a produção, porque o tema é relevante, como deu para ver nessas manifestações iniciais dos meus colegas aqui de debate. Bom, a gente poderia começar pela criação do próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi um ataque quase que devastador sobre uma ideia que vigorava então, que era da estabilidade no emprego, né? Isso lá em 1966, 67, quando entrou em vigor. 67 a vigência. Isso, entrou em vigor em 67. Bom, poderíamos começar por aí, mas acho que não haverá tempo para abordar todos esses aspectos. Então, vamos ficar nesse projeto aí, que foi aprovado já na Comissão, né, de Justiça do Senado, e acho que já vai a plenário no Senado ainda em junho agora. Então, ele está andando rápido. Agora, que bom que uma Central dos Trabalhadores, pelo menos a CUT, vai tentar oferecer um contraponto
Acho importantíssimo isso aí. Por hora, o projeto atende essencialmente os interesses do empresariado, da classe empregadora, que visa aí uma redução nesses encargos que o colega aqui, Meneghetti Neto, já destacou e que realmente ninguém tem dúvida disso. Porém, eu não tenho dúvida também que com a extinção desses 10% aí de contribuição social, né, que chama a Lei Complementar 101, pode sim facilitar as demissões, pode facilitar essa mobilidade que o empresariado tanto deseja na questão trabalhista. E aí, também já foi destacado aqui o modelo chinês, nós poderíamos tecer longas considerações sobre isso, o modelo espanhol e tantos outros aí que nos antecedem, e para ver o que interessa. Será que o Doing Business do Banco Mundial também serve como um parâmetro para enfrentar a questão do mercado de trabalho no Brasil? Será que serve? Porque as perguntas, os quesitos lá deste levantamento que o Banco Mundial faz, elas levam em conta, muito particularmente nessa questão aí, as facilidades para contratar e também para se desfazer, vamos dizer assim, para iniciar e terminar a relação de trabalho e o custo disso. E não é só isso, mas tem também o tempo de abertura de uma empresa, quanto tempo precisa, quanto custa e por aí vai. Então, será que isso só é um parâmetro confiável, suficiente? Todas essas questões, então, nós poderemos estar aí contribuindo com algumas ideias no decorrer do programa. O telespectador observa que a questão vai bem mais além do fim da multa, né? A multa, criada em 2001, instituída naquele ano, foi para um objetivo: cobrir o saldo de um fundo da Caixa Econômica Federal, pendências que se referiam aos planos Verão e Collor 1, né? Passado esse momento, superada essa questão, presume-se, tem-se informação correta sobre isto, a discussão agora é se o resultado é importante para a agenda social do governo. O exemplo foi dado aqui claramente. Minha Casa, Minha Vida, pela dificuldade do trabalhador comum, né, o trabalhador de menores possibilidades, adquirir o seu teto, a sua casa própria. Mas é também, e o doutor Alfredo Meneghetti Neto expôs com muita clareza, e poderia ter falado um pouco mais de tempo, talvez a confusão tenha sido feita aqui por mim, com uma intervenção intermediária. Na verdade, o que precisa se debater também é a necessidade de impor ao país uma nova relação. Uma relação que não atinja os direitos adquiridos. Quando o Dr. Noé Rodrigues da Silva fala sobre 1967, nós, os mais antigos, lembramos do que foi o resultado do fim da estabilidade adquirida aos 10 anos. Foi considerado uma violência contra o trabalhador, porque era efetivamente uma violência aos projetos de tranquilidade ao fim da atividade laboral de muitos. Isto pode acontecer hoje de forma gradativa ou não, doutor Alfredo? Bom, na realidade, eu acho que, de uma forma geral, nós estamos hoje num sistema capitalista. O Brasil, ele está inserido numa sociedade capitalista. Isso significa que o capital tem a prioridade em relação ao trabalho. E, efetivamente, o que a gente vem observando é que o capital, ou seja, o dono do capital, ele tem recebido uma série de benefícios, uma série de incentivos. Ele paga muito menos imposto de renda do que o trabalhador. Isso não tem dúvida nenhuma. Quando se faz o levantamento de uma aplicação na Bolsa de Valores, por exemplo, que rendimentos acima de R$20 mil ao mês paga 15% e abaixo está isento. Abaixo está isento, R$20 mil ao mês. Enquanto que o trabalhador brasileiro, no momento que recebe R$4 mil, ele paga quase 30% do seu salário descontado na fonte. Significa que há
um privilégio, somente nessa ilustração, do capital em detrimento ao trabalho. Mas, por outro lado, o capital hoje ele tem uns encargos muito grandes. Para produzir uma mercadoria é muito difícil, é muito custoso. E além disso, do chamado custo Brasil, e eu acho que a discussão da pauta hoje está inserida no custo Brasil, ele tem a concorrência de outros países. E principalmente agora que o mundo começa a ser mais protecionista em função da crise americana e crise europeia, os países vão se proteger, vão elevar as suas tarifas de exportação e importação. Vai ser muito mais difícil exportar e o Brasil depende de exportações. Consequentemente, nós vamos ter que mirar o consumo interno brasileiro. E aí, a flexibilidade das relações entre o empresário e o trabalhador tem que ser melhoradas. A gente nota que o trabalhador confia muito no empresário, confia muito na sua empresa. E o empresário olha para o trabalhador como um parceiro. Ele não quer olhar como uma relação conflituosa. Como síndico, como experiência que eu tive de síndico, eu vi que muitos trabalhadores, muitos porteiros, muito bons porteiros, muito bons empregados, optavam por a demissão justamente pela grande benefícios que existe aí dos 40% do Fundo de Garantia, e é uma estratégia financeira, e eu acho que o Antônio falou muito bem do orçamento, das dificuldades do orçamento, mas como uma estratégia, o trabalhador vem se valendo dessa demissão voluntária que ele sugere, e o empresário aceita e depois faz acordo justamente para os 40%. Ele considera dois aportes, não? O Fundo de Garantia e o salário de desemprego. Que é um absurdo, né? Exatamente. Que é um porque absurdo. são efêmeros, são passageiros. Então, na realidade, eu acho que o empresário precisa ter o parceiro empregado, um parceiro funcionário, estabelecendo uma relação de parceria, mas uma relação que hoje o empresário simplesmente, no momento que ele oferece um fundo de previdência privada, por exemplo, ele acha que ele fez a lição de casa em relação ao bem-estar que o Antônio falava, financeiro do seu empregado, quando na realidade hoje existe um endividamento recorde no Brasil. Até porque ele não consegue entender o que significa redução da taxa de juros, o que significa redução de impostos, ele vai para as compras. E aí acaba inadimplente. E aí acaba endividado. 60% dos cidadãos hoje brasileiros estão endividados, estão atravancando a produtividade das empresas. E o empresário simplesmente coloca um fundo de previdência como se tivesse feito tudo. Eu até fiz um artigo na semana passada, saiu na Zero Hora, sobre e as empresas, esse é o título. E as empresas tocava num ponto muito importante. Eu acho que o empresário ele deveria encaminhar esse link produtivo com o empregado, estabelecendo, quem sabe, noções de orçamento domésticos, noções de como entender o mercado financeiro, como sair da poupança, que eu acho que o trabalhador brasileiro hoje tem que sair da poupança. Eu não estou falando nem no fundo de garantia, que paga a metade da caderneta de poupança, que é 3% ao ano, que é um absurdo. Eu acho que o governo, ele está encaminhando, através dessa medida, que é a pauta de hoje, né, reduzindo os encargos trabalhistas, quem sabe, estabelecendo uma remuneração melhor para o fundo de garantia. E assim, estabelecendo um link melhor com empresário e trabalhador, fazendo com que o trabalhador receba informações do mercado financeiro, receba informações do orçamento doméstico, receba informações do seu futuro. É isso que o Brasil precisa, é discutir reduções de encargos trabalhistas, reduções de impostos, para fazer com que o empregador, que o empregado também, entendam que é importante para a produtividade brasileira enfrentar os grandes guerreiros do mundo hoje que estão com suas armas afiadas e principalmente a China. São predadores da economia, não é? E quando o senhor lembra com muita propriedade aqui que nós vivemos, talvez não por opção, mas por circunstância, o capitalismo, nós também devemos lembrar que a matriz do capitalismo no mundo reconhecida é os Estados Unidos. E há muito tempo Thomas Jefferson dizia, não briguem, o capital não vive sem o trabalho não pode viver sem o capital. Não é isso, Antônio, que se procura até hoje? Exato. Uma coisa está ligada à outra, né? Mas a questão da crise na Europa,
né? A gente não vê essa crise como o trabalhador como o pano de fundo, né? Tem outras questões aí que levaram a Europa onde estão hoje, né? A questão financeira, predominante. Exatamente. O Meneghetti colocava aqui a questão de flexibilizar mais as relações aqui. Ora, nós temos concordância quando nós temos num país a quantidade de impostos que nós temos aqui, né? É muito. Isso aí a gente concorda, tal. Mas também entendemos que o trabalhador brasileiro, né, ele ganha muito pouco por aquilo que ele produz, pela sua mão de obra. Então, quando começa a abrir um espaço aqui, ceder outro espaço ali, não tem, né? Não é dessa forma que nós entendemos que nós vamos resolver o problema produtivo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que nós diminuir, vamos dizer assim, tirar esse percentual hoje dos 10%. Hoje vem com isso. E amanhã vem uma proposta a mais, né? Sempre inovando. Eu acho que o país precisa primeiro passar por uma reforma tributária que bota o país nos trilhos, e aí sim, mas sem mexer nesse pouco de direito que os trabalhadores brasileiros têm, né? Nós temos essa compreensão, esse entendimento, achamos que não são os trabalhadores o que tranca, né, a produção no país, muito pelo contrário. Então, nessa linha aí que a gente debate lá na nossa central e voltamos a colocar aqui com muita tranquilidade, né? Esse tema aí, e já foi na comissão, já foi aprovado, indo para o Congresso, a gente vai estar se manifestando porque o número de demissões no nosso país é muito alto, e os trabalhadores têm muita perda com isso. Doutor Noed, eu estou fazendo pergunta, não é bem o espírito do programa aqui, que é uma troca de opiniões, mas é importante em função das manifestações que foram feitas aqui, o senhor teria talvez, quem sabe, a oportunidade de dizer hoje, na relação com a criação do salário mínimo, lá no tempo de Getúlio Vargas, início dos anos 40, quanto estaria ganhando um trabalhador hoje? 7.500, 8.000, acho que é por aí, né? Apontam por aí. Mais de 7 mil reais, certamente, né? Bom, mas eu acho que a gente poderia ficar em 88 ali, quando a Constituição diz que o salário mínimo é suficiente, deve ser suficiente. Necessário, né? Deve ser suficiente para suprir, né, determinadas necessidades do trabalhador, com moradia, com transporte, com lazer, com educação, com saúde. Pois é. E aí eu pediria até apoio aqui pro Alfredo, né? Se isso é possível no mundo da economia, porque no mundo real e do direito do trabalho isso é impossível. Mas eu tenho uma informação interessante para compartilhar com vocês em relação a notadamente esse avanço da massa salarial no Brasil, esse avanço da renda per capita no Brasil. Mesmo que, na época do Getúlio Vargas, nós deveríamos ter um salário muito maior, o salário melhorou muito nesses últimos 5, 6, 7 anos. É impressionante. Tanto é que houve uma migração das classes C e D para as classes maiores. A classe média hoje no Brasil é uma grande classe média. Isso significa que melhorou as oportunidades de emprego, melhoraram a chamada massa salarial e também a renda per capita brasileira. Consequentemente, hoje o brasileiro, mesmo que esteja numa posição muito vulnerável, porque essa classe emergente média é muito vulnerável. No momento que perde um emprego, como bem o Antônio coloca, existe uma crise familiar. Praticamente ele não sabe como ele vai fazer para resolver a fome. Ela volta ao pé da pirâmide. Então é muito frágil. Entretanto, essa classe média teve ganhos fantásticos. Eu estava dando uma palestra há 2 dias atrás na Fundação CEA sobre o mercado de capitais e a gente viu com muita tranquilidade que o Brasil hoje tem um cenário completamente diferenciado dos outros países que estão em crise. O Brasil tem uma reservas internacionais das maiores, quase 400 bilhões de dólares. O Brasil está com a meta
convergindo a inflação no sistema de metas. O Brasil melhorou muito a sua renda per capita, o Brasil melhorou a sua massa salarial, o Brasil está fazendo reformas. Provavelmente nós devemos passar de uma posição de 120, como eu falei, do Doing Business, provavelmente nós devemos avançar aí, tá? Não digo que chega nos primeiros países que estão ali, na China, nos países asiáticos, da Oceania também, que estão ali com a flexibilidade trabalhista das maiores que existem no mundo. Nós não vamos chegar a isso, mas nós estamos encaminhando, e eu acho que isso é o primeiro passo nessa pauta que a gente está hoje, discutindo a multa dos 10% sobre o fundo de garantia. Eu acho que é uma das formas de encaminhamento. Agora, nós precisamos entender que hoje o trabalhador está muito fragilizado, e aí eu concordo com o Antônio no sentido de vamos olhar melhor para o trabalhador. Quem sabe o trabalhador esteja muito confuso, e eu acho que está, porque as evidências mostram que hoje ele está endividado, ele está prejudicando a produtividade da empresa. Ele está prejudicando, muitas vezes, porque esse problema de orçamento doméstico que o Antônio fala, com esse problema de não conseguir fazer a sua gestão, até porque hoje nós temos um cenário completamente diferente de um mês atrás. Hoje a poupança está pagando 70% da taxa Selic. Hoje ele tem que sair da caderneta de poupança, e eu vejo com muita dificuldade hoje o empregador, o empregado, tomar uma decisão de sair da caderneta de poupança, porque 95% dos brasileiros hoje têm a caderneta de poupança. E para ir para outros, por exemplo, um CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um papel de um banco. Por exemplo, começar a aplicar no mercado de ações. Nós temos muito pouco, nós temos 600 mil brasileiros, pessoas físicas, que investem no mercado de ações. Isso dá menos de 2% dos brasileiros que estão hoje mirando a renda variável, mirando o mercado acionário. Eu acho muito pouco. Acho que os países mais desenvolvidos já têm 50% dos trabalhadores que investem no mercado acionário, privilegiando as empresas locais, nacionais, e isso que o trabalhador tem que se entender. Ele tem que mirar aos exemplos aí de mercado financeiro e de fazer a sua gestão do seu orçamento. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, quando falamos sobre o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma multa de 10%, que no entendimento de alguns empregadores vai incentivar as contratações, porque o custo da demissão é que inibe o fortalecimento do quadro de recursos humanos das empresas, notadamente do setor industrial. Voltaremos já.